Aqui é a Bela e bem-vindos a mais um vídeo. Não sei. Não tô acostumada a falar. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que muitas pessoas me pediram, que é dicas de como aprender K-pop. Eu vou estar gravando esse vídeo e dependendo de quão longo ficar, talvez eu divida em partes. Então, o primeiro passo pra aprender a dançar K-pop é começar. Em 2012, eu queria muito aprender Mama do EXO. When the skies and the grounds were... E eu olhava pra aquilo ali e eu ficava, meu Deus, eu nunca vou conseguir dançar isso. E eu não tentava pegar porque eu achava que eu nunca ia conseguir. Aí um dia eu fui tentar pegar a dança, eu não passei dos primeiros 10 segundos. Porque eu tentei fazer o troço e eu não tava conseguindo e eu fiquei, cara, desisto. Até hoje eu não sei dançar Mama do EXO porque eu desisti. Isso é o que vocês não podem fazer. Vocês não podem desistir, porque no início realmente vocês podem ter mais dificuldade pra pegar. Mas se vocês continuarem tentando, uma hora dá. Quando tu começa a tentar, isso já é o primeiro passo. Daí tu só pode melhorar, não tem como piorar quando tu começa a tentar. Eu também, no início, antes de eu começar a dançar, eu tinha muito medo, eu achava que eu nunca ia conseguir. E daí eu não fazia. Mas uma hora eu criei coragem, eu fui tentar e aqui estou eu hoje. Mas então, o importante é começar mesmo, sem medo, vai tentando, vai no teu tempo, porque cada um tem o seu tempo de aprender. E no início, vocês provavelmente podem demorar mais pra aprender uma dança, mas quanto mais danças vocês aprenderem, quanto mais danças vocês praticarem, ensaiarem e fizerem e aprenderem novas danças, quanto mais vocês fizerem, melhores vocês vão ficar. Vocês vão começar a fazer os movimentos melhores e também vocês vão começar a pegar novas danças mais rapidamente. Por que isso? Porque teu corpo vai se acostumando, teu corpo e tua mente vão se acostumando a olhar pro troço e pegar a dança, entendeu? Então no início vocês podem pegar mais lento, mas conforme vocês vão treinando, vocês vão ir melhorando e vão começar a pegar cada vez mais rápido as coreografias. Eu no início também, eu não pegava rápido, mas agora, eu tô há anos dançando K-pop agora, e agora eu consigo pegar as coreografias, assim, bem rápido, porque meu corpo se acostumou com isso, e quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nas coisas. É tudo questão de prática, determinação, foco e esforço. Se vocês tiverem essas coisas, vocês vão conseguir dançar. Desde as coisinhas mais fáceis, mas até as coisas mais difíceis. Só que vocês não podem se apressar. Eu sei que a gente quer muito dançar, sei lá, um BTS da vida. Mas não se apressem. Cada um tem seu tempo e se tu tiver que ficar 2 meses ensaiando pra conseguir dançar Not Today, então fiquem esses 2 meses ensaiando, que vai sair uma coisa legal no fim. Então não se apressem, tá? Façam no tempo de vocês. Pra vocês que estão começando agora, é importante começar com danças mais fáceis, porque se vocês tentarem aprender uma dança difícil logo de cara, vocês vão se frustrar, vão ficar chateados e talvez desistam, que nem eu quando tentei aprender Mama do EXO. Mas então comecem com danças mais fáceis, certo? Então agora eu vou passar aqui algumas músicas que eu acho que tem coreografias fáceis. É a minha opinião, vocês talvez outras pessoas não concordem comigo, mas é a minha opinião de coreografias simples para iniciantes. Primeiro, eu queria dizer, tem muito vídeo de danças fáceis de K-pop no YouTube, mas não confiem muito nesses vídeos, porque pelo que eu vi, esses vídeos não são direcionados para iniciantes que estão iniciando. Eles põem umas danças que já precisam de uma técnica, já precisam de um conhecimento sobre dança, então muitos desses vídeos não tem danças tão fáceis assim, na minha opinião. Esses vídeos de danças fáceis de K-pop que tem no YouTube, eles colocam algumas danças que talvez os passos sejam fáceis de aprender, mas pra executar aquela dança já fica difícil. Por isso que eu discordo de muitos desses vídeos que tem, porque alguns passos são fáceis de aprender, mas pra tu executar de maneira bonita, pra tu executar bem, daí que entra a dificuldade. Então o que eu vou mostrar aqui agora são danças que, na minha opinião, são bem simples para iniciantes. Só um aviso antes, o motivo dessa lista que eu vou passar agora ter mais girl group do que boy group não é porque as danças dos guris são sempre mais difíceis, porque não é verdade. Só que as danças masculinas normalmente precisam de muita força e muita precisão. E as danças femininas muitas vezes são mais
mais de boa, sabe? Não precisa tanto dessa força, desse... Dá pra entender? Então por isso que essa lista tem mais grupos femininos. E também porque eu conheço mais girl group do que boy group. Então, né? Uma dança que eu acho super fácil é You You do X. É uma dança bem repetitiva e com movimentos muito simples. Outra dança fácil é My Copycat do Orange Caramel. É uma dança bem repetitiva também e na maior parte do tempo com movimentos simples. E na parte da ponte tem aquela parte que elas estão pulando, que não é assim tão fácil, mas é um bom treinamento pra você já ir começando a tentar mais coisas que envolvem as pernas. Bar 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 do Crayon Pop é um clássico de dança que é muito simples também e bem repetitivo também, mas precisa de energia pra ficar pulando, hein? Devil do Super Junior é uma dança muito divertida e bem simples. Lionheart do Girls' Generation é uma dança muito bonita, eu amo essa dança e ela é bem simples e fica muito bonito de fazer. Tell Me do Rainbow também é uma dança fácil, eu diria, mas tem um pouco mais de passos, não é tão repetitiva assim que nem as outras que eu falei. Clap do Teen Top é uma dança que precisa de força, que nem eu falei, os grupos masculinos muitas vezes precisam de força. Clap, tu precisa de uma força, mas é uma dança fácil, com movimentos fáceis. Aí já pode ser pra tu treinar, fazer danças masculinas com força. É uma dança fácil, mas que precisa de um tchan. Aí já dá pra ir treinando. In Front of the Mirror do Glam, saudades Glam. Também é uma dança mais simples, que não é tão repetitiva, mas os passos são lentos e fáceis de executar. TT do Twice é outra clássica, eu acho que quase todo mundo conhece essa música e essa dança. Tem algumas partes que são um pouquinho mais complicadinhas, eu diria, mas de modo geral é uma dança fácil. Very 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 do IOI. Pode parecer difícil porque são 11 meninas fazendo coisas diferentes, mas se tu for pegar a dança não é difícil e também é uma dança repetitiva. Second Confession do B2B tem algumas partes que tem umas pernas que pode complicar um pouco, porque dança com muita perna sempre é mais complicado, né? Mas de modo geral, principalmente no refrão, é uma dança bem fácil. Sugar Sugar do Laboom é muito fácil. Os movimentos são muito simples, é uma dança bem paradinha e não envolve muita energia, é bem fácil. Yeah do EXID tem alguns elementos mais complicadinhos, mas de modo geral é uma coreografia fácil. Talvez não tão fácil quanto as outras que eu já falei, mas é uma coreografia que dá pra pegar, dá pra iniciantes pegarem. Love Equation do Fix também é uma, que nem o B2B, tem umas partes que parecem um pouco mais complicado por causa dos movimentos de perna, mas de modo geral é uma dança simples que dá pra vocês pegarem. Like a Cat do AOA é uma pra vocês treinarem fazer a Sensuellen. Ela é bem simples, os movimentos são bem simples e é isso. Hush do A-Pink também é uma que é uma dança um pouco mais parada nos versos, no refrão fica um pouco mais agitada, mas é bem pegável para iniciantes.
Bepsei do BTS é uma dança muito divertida, que não é difícil, porém vocês precisam ter muita energia para dançar, porque essa dança não é tanto sobre a coreografia em si, mas sim sobre a energia que tu emite enquanto dança é. Então essas foram algumas coreografias que na minha opinião, vocês podem discordar, são simples, fáceis para iniciantes que querem começar a dançar K-pop. Uma coisa que é muito importante para quem quer dançar, para quem é dançarino, é se alongar. Antes de dançar e depois de dançar, não se esqueçam de se alongar, por favor, para vocês ficarem com o corpo saudável, conseguirem dançar melhor. Então, alonguem-se antes e depois de dançar, sempre, certo? Outra coisa muito importante para quem quer dançar é se manter hidratado, tem que beber muita água, porque dança é exercício físico, né? Então tem que beber muita água para ficar hidratado, para não passar mal, e também tem que comer muito bem, tem que ter uma dieta saudável, tem que comer bem, para ter energia, para ter estamina e força, pra fazer esse exercício físico, né? Que dançar é divertido, mas é um exercício. Pra recapitular, aqui são os tópicos que eu falei nesse vídeo. Como se aprende a dançar K-pop? Primeiro passo, começando a tentar. Segundo passo, não se apressa, vai no teu tempo. Terceiro passo, começa por danças mais fáceis. Depois, conforme tu vai praticando e melhorando, pode ir passando para as danças mais difíceis. Quarto, não se esqueça de se alongar antes e depois de dançar, sempre. 5, se mantenha hidratado e bem alimentado, para ter energia. Eu não sei se ficou muito comprido, se ficou eu vou cortar aqui. Então essa foi a primeira parte de dicas de como aprender K-pop e eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para receber a notificação quando eu postar a parte 2, que daí eu vou falar sobre modos de aprender. E acho que é isso aí, obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, dá um super like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê na próxima parte. Tchau! Se divirtam dançando K-pop, fica muito divertido.